Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para trazer um assunto importantíssimo da Palavra de Deus a todos, irmãos. Quero agradecer os novos inscritos, os novos irmãos que escreveram, deixaram seu joinha, e também aos comentários, aqueles que, louvado seja Deus, se alegraram com a palavra que nós temos, os ensinamentos que temos trazido, e outros que ficam assim, meio confusos, porque nós, na verdade, irmãos, fomos enganados sempre. E nós começamos a mostrar para os irmãos dentro da Bíblia. E os irmãos que entendem um pouco da língua portuguesa sabem muito bem que não dá para trazer nenhum texto dos dias apostólicos, dos dias de Jesus, para os nossos dias. Louvado seja Deus. Tudo se fechou em Israel. Não tem nada de Israel mais, não tem templo. Louvado seja o nome santo do Senhor, não tem rei. Israel não tem rei. O único rei, eles não crêem nele, que é Jesus Cristo. Não tem sacerdote. O único sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, segundo a carta aos Hebreus, eles também não acreditam. Então a casa está vazia, como eu tenho dito sempre nos meus ensinamentos. E hoje nós vamos falar sobre os últimos dias. Quais são os últimos dias? Qualquer coisa que acontece na natureza, na guerra, é motivo das pessoas, costume das pessoas, dizer que já é os últimos dias, é o fim dos tempos. E da onde veio essa expressão, últimos dias, fim dos tempos? Está tudo na Bíblia. Mas todos esses últimos dias, fim dos tempos, louvado seja Deus, é interessado a Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vamos compreender isso hoje. Então vamos falar um pouco, alguns pregadores da graça, eles têm costume de dizer sobre o Apocalipse de Pedro. É estranho isso para você ouvir, né? Mas está lá. Por que que os apóstolos, todos eles falavam a mesma coisa? Nós vamos para a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abre comigo capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: Deus, havendo outrora falado aos nossos pais diversas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas. E nesses últimos dias, olha os últimos dias aqui, últimos dias, nesses últimos dias, falou pelo seu Filho. Então os últimos dias já tinha começado quando Jesus estava na terra. E nesses últimos dias, pelo seu Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo. Então começa por aí. Os últimos dias começou nos dias de Jesus na terra. Amém? Então os últimos dias começou com Jesus. Começou Daniel, capítulo 12 de Daniel, fala sobre os últimos dias. É tudo concernente à casa de Israel. Casa, quando eu falo, estou falando do templo
de Herodes que foi destruído. Não tem templo. Não tem templo. E para construir outro templo, no lugar onde era o templo, tem que passar por cima dos muçulmanos, porque aquela mesquita é muçulmana. E já tem mais de 1000 anos aquela mesquita no lugar do templo. Então, meu querido, é Bíblia, é palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpriu em Israel. Sua casa vai ficar vazia. E ficou vazia. Vamos lá. Então, os primeiros dias. Começou nos dias de Jesus, né? Muito bem. Segundo o escritor aos Hebreus. Muito bem. Vamos agora para a carta do apóstolo Pedro. O escritor aos Hebreus falou sobre nesses últimos dias, Jesus de Nazaré. Quer dizer, Deus falou por intermédio de Jesus, o seu Filho. Muito bem. Versículo 3, primeira carta de Pedro 1:3. Bendito seja o Deus do nosso Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua misericórdia nos fez nascer de novo para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança imperecível, incontaminável, de valor permanente, guardada nos céus, para nós, que mediante a fé, sois protegidos pelo poder de Deus para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos, ou últimos dias. O apóstolo, na carta aos Hebreus, disse que nos últimos dias Deus falou também pelo seu Filho. Então, vamos colocar lá 33 do primeiro século. Carta de Pedro, carta aos Hebreus, ano 64, já tinha se passado 30 anos. Então, dos dias de Jesus até a carta aos Hebreus, já tinha se passado 30 anos, e nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Deus tem revelado uma salvação que é permanente e que aguardamos nos céus, aguardada nos céus para nós. Esses céus, temos que compreender que céus é esse. Vamos continuar. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Olha aí, que palavra gloriosa. Capítulo 4, versículo 1. Primeira carta. Mas o Espírito expressadamente afirma que nos últimos tempos... Por que eles vêm falando dos últimos tempos? Últimos tempos. Alguns apostatarão da fé.
ao seguirem espíritos enganadores. E há ensinos de demônios. O que é ensino de espírito enganadores? É você dizer que todos nós precisamos jejuar, consagrar as nossas vidas para ser agradável a Deus, para que os nossos pecados sejam perdoados, eliminando a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, fazendo assim, somos inimigos da cruz. Filipenses 3, verso 18, inimigo da cruz. Quando você fala que somos ainda pecadores, e quando eu digo que o pecado já morreu, porque Cristo pagou nossos pecados na cruz do Calvário, não somos mais pecadores. Vivemos muitas das vezes em nossos desejos carnais, mas os nossos pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Esse foi os últimos dias, e houve julgamento, está tudo na Bíblia, tudo na palavra do Senhor. Então vamos lá. Ele diz, mas o Espírito explicitamente diz que, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, seguindo espíritos enganadores e ensino de demônios. Então, naquela época já havia. Para você ser cristão, fazer parte da igreja de Cristo, você tem que se circuncidar. Lembra? Esses ensinamentos da igreja, ou da igreja não, do sistema religioso judaico, não valia mais, porque agora era Cristo, sempre Cristo. É por isso que o escritor aos Hebreus, também, louvado seja Deus, disse, louvado seja o nome santo do Senhor, Jesus Cristo, capítulo 13, aos Hebreus, capítulo 13. Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo. Então essa era a mensagem. Não é a circuncisão, não é o jejum, não é a consagração. Jesus Cristo é o mesmo ontem, lá atrás, nos dias do apóstolo. É o mesmo ontem, lá atrás, o mesmo hoje, nos dias dele, e será para sempre, nos nossos dias. É só Cristo. A sua obra, o seu sacrifício permanece. Todos os pecados foram perdoados na cruz do Calvário. O ladrão na cruz foi salvo. Não condene ninguém, porque quem morreu por eles foi Jesus. Então não adianta ir além do sacrifício. Não preciso fazer nada. Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Então, os últimos dias foi apostólico. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo de número, louvado seja Deus, capítulo 3, verso 1. Sabe isto, nos últimos dias, Paulo dizendo a Timóteo, sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias, naquela época,
ser chamado de cristão era muito difícil, porque eram perseguidos pelos romanos, era odiado por todas as gentes. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ser judeu também na época era motivo de perseguição. Então, havia naquele tempo homens egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ímpios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, últimos dias. E nesses últimos dias, o escritor aos Hebreus, louvado seja Deus, vamos continuar. Carta de Pedro agora, segunda carta de Pedro, 3, segunda carta de Pedro 3:3, que diz assim, aqui tem um mistério muito grande. O apóstolo Pedro, as pessoas têm costume de dizer que Pedro era indouto, ele não era escriba, também não era sacerdote, mas era discípulo de Jesus e aprendeu no pé do mestre, nos pés do mestre. Versículo 3, sabeis, antes de tudo, que nos últimos dias, olha Pedro falando desses últimos dias. Então esses últimos dias, se todos os apóstolos falaram dos últimos dias, não é para nossos dias aqui, é lá que já aconteceu os últimos dias. Os últimos dias já aconteceu. Então vamos lá. Os últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da vinda, da sua vinda? Louvado seja o nome santo do Senhor. A carta do apóstolo Pedro, louvado seja Deus, ela foi escrita aproximadamente, glória a Deus, no ano 66, a segunda carta. Ano 66, então dos dias de Jesus, como disse o escritor aos Hebreus, nesses últimos dias pelo Filho, Deus falou a todas a gente pelo Filho, nesses últimos dias. Então já estava chegando os últimos dias. E aqui Pedro está dizendo que esses escarnecedores diziam, onde está a promessa da vinda dele? Então, olha quantos anos que faz. 30 anos se passaram. E Jesus não tinha vindo ainda. Observe. Então havia escarnecedores. E aqui existe uma linguagem figurada muito forte que o sistema religioso não entende, e nem os irmãos pentecostais, nenhum deles entende. Fomos enganados. Está aqui, ó. Dizendo, onde está a promessa da vinda? Porque desde que os antepassados morreram, tudo permanece como desde o princípio da criação, porque deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céus e terra. Olha aí, céus e terra. Observe, céus e terra, do qual surgiu das águas, e nas águas subsiste. Pela palavra veio também a perecer o mundo daquele tempo, submerso em água. Versículo 7.
e pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe. Aí que dá um nó na cabeça dos teólogos. Eles não entendem. E pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Observe, é como eu disse no outro estudo, Isaías 65, 17. Disse Deus há 700 anos antes de Cristo, antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já tinha dito essas palavras. Deus usou Isaías. Porque eis que crio novos céus e nova terra. Que céus e terra são esses? E não serão lembradas as primeiras coisas, os primeiros céus e a primeira terra, não será lembrada as primeiras coisas, nem virão ao coração dos homens. Então está aí, Pedro diz no versículo 7, pela mesma palavra, céus e terra que agora existe, estão reservadas para o fogo. E eu disse para vocês que novo céus era o templo de Jerusalém, e terra, Deus não prometeu a Israel as terras prometidas, e hoje as terras prometidas estão invadidas por todas as nações, menos por Israel, porque este céu que agora existe, estava falando sobre a Torá, estava falando sobre o ministério mosaico, estava falando sobre os sacerdotes, escribas, fariseus, templo, a nova terra. Quer dizer, haverá uma nova terra, sim, um universo de filhos de Deus, sim, não será mais, louvado seja Deus, não haverá mais um povo exclusivo como Israel numa nova terra, numa terra que mana leite e mel. Não, será uma nova terra, um novo céus, haverá novos céus, aonde o universo será dos filhos de Deus. E isso, na transição da lei, não existe mais a lei de Moisés, agora é a graça. Então, na transição, no extermínio, Deus aboliu a lei, está escrito nas escrituras, na queda do templo, na destruição do templo, louvado seja Deus, acabou-se a lei de Moisés, e agora entrou em ação a graça de Deus revelada. Louvado seja Deus. E essa graça é o novo céu, e essa graça é a nova terra. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui, assunto muito difícil de se entender, mas nós estamos fazendo aqui da melhor maneira possível. Diz assim: amados, há uma coisa que não deveis esquecer: para o Senhor um dia é como 1000 anos. É porque Deus é longânimo, e 1000 anos é como um dia. Então o fim dos tempos ia ser rápido. Versículo 9 responde o versículo 8: o Senhor não demorará a cumprir a sua promessa. Qual que é a promessa? Louvado seja Deus, de trazer juízo e destruição aos homens ímpios, porque todo Israel
se desviaram da presença de Deus. Jesus veio para o povo de Israel. Quem foi que crucificou Jesus Cristo? Foi os americanos? Foi o povo do Brasil? Foi sacerdotes e escribas e fariseus. Então, louvado seja Deus, esse novo céus e nova terra seria algo que estaria ligado não só à nação de Israel, mas um universo de filhos de Deus. É por isso que ele diz: eu crio um novo céu. A linguagem dos judeus, a linguagem figurada, é que muitas vezes os leigos não compreendem. Aí versículo 9 diz assim: o Senhor não demorará a cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, ele é paciente, está vendo? 1000 anos como um dia, como 1000 anos, ele é paciente, está vendo? Para convosco, não querendo que ninguém se perca ou pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, esta palavra Pedro, ele prega para judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo, ao cristianismo na época. Porque, louvado seja Deus, havia uma grande confusão entre eles, inclusive Paulo fala sobre isso, que os judaizantes na época, os judeus com a sua religião do judaísmo, chegava até os irmãos que tinham se convertido a Cristo e começavam a dizer: cadê a promessa? Ele não ia vir? É melhor você ficar conosco, é melhor você voltar para o judaísmo. E havia então era necessário que todos os homens se arrependessem dos seus pecados, das suas impiedades, e cresce no Evangelho. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Aonde Pedro ouviu isso? Quando Jesus disse: se um homem souber a hora que o ladrão há de vir, ele guardará a sua casa e não deixará o ladrão minar a sua casa. Então, Pedro ouviu essas palavras de Jesus. Muito bem, que coisa tremenda é esta palavra. No qual os céus desaparecerão com grande estrondo. Era a nação de Israel, era o judaísmo. Vai desaparecer. Céus, Jacó, Israel. As estrelas, Israel, as 12 tribos. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que de Abraão seria da sua coxa sairia uma grande nação, como as estrelas do céu, as 12 tribos. Então está aí, glória a Deus. E os seus elementos se desfarão pelo calor, e a terra, com todas as suas obras, será consumida. Isso aqui não é a terra, o cosmos, não é os céus, onde tem planetas, onde tem a galáxia, onde que tudo isso lá em cima, esse universo tão grande, vai pegar fogo, irmão. Isso aí ensinaram errado para os irmãos. Louvado seja Deus, está aqui, será consumida, é Israel, viu? O dia do Senhor virá, o dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Qual que é os últimos dias? Foi a sentença que Deus trouxe, o juízo que Deus trouxe sobre Israel no ano 70. Mas vamos lá, vamos para 2 assuntos aqui importantes, para vocês entenderem o mistério. Últimos dias, Evangelho de João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Olha aí.
Presta atenção aí. 11:24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Por que a Marta sabia o que significava o último dia? Porque Marta era judia. E os judeus todos sabiam sobre o último dia. E sabia que no último dia o seu irmão ia ressuscitar, porque Jesus disse, o teu irmão há de ressuscitar. E ela disse, eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. E o último dia lá em Daniel é louvado seja Deus o juízo sobre Israel, que se cumpriu, louvado seja Deus, no ano 70, pelo louvado seja o nome santo do Senhor, o general Tito, que entrou em Jerusalém e destruiu o templo, que não existe mais nada hoje, e nós sabemos da história, e templo em Jerusalém tão cedo não haverá, porque lá existe uma mesquita, como eu tenho dito, e para tirar aquela mesquita de lá, meu querido, é a palavra de Deus se cumprindo, né, irmãos? Então está aqui, Marta sabia o que significava últimos dias. Aqui ela fala o último, e quando a gente fala últimos dias, porque ainda tem muitos dias, mas ela fala último, o último dia, e o último dia aconteceu. Aí, louvado seja o nome santo do Senhor, no capítulo 6 de João também, capítulo 6, já estamos parando, porque a hora já foi embora. Capítulo 6, verso 39, também diz assim, e a vontade daquele que me enviou é que nenhum dos que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo o homem que olha para o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, na verdade, a ressurreição é um mistério muito grande. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, continue nos acompanhando e receba essa palavra na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.